presidente Sue Rhino e a diretora do Conselho e presidente da Força Tarefa de Implementação do Código de Conduta, Peggy Gentile Van Mita, que liderará esse webinar essa noite. Nós também começamos esse webinar com um pequeno quebra-gelo no chat para aquecer todo mundo e se conectar. Gostaria de pedir no chat que compartilhasse uma rosa, um espinho e um botão da sua semana ou da sua vida recente. A rosa é algo bom que aconteceu, o espinho é uma coisa não tão boa e o botão é uma coisa que você está ansiosa que aconteça. E a minha rosa é que nós tivemos... Tenho um passarinho no meu jardim, eu estou muito feliz de ver todo dia. E também o meu problema é que eu tenho um problema no meu pé, mas eu também tenho... O meu botão é algo que eu estou muito empolgada hoje. Então, nós vamos agora ouvir da presidente Sue. A minha rosa é o prazer que eu tive ontem de chamar as nossas federações, as vencedoras dos $10 mil da do nosso concurso. E o meu espinho foi que o vestido que eu comprei para o baile não está servindo, e a minha expectativa é que eu estou esperando muito a temporada de caranguejos aqui na área onde eu moro. E para mim, os recipientes do Live Your Dream foi um prazer muito grande, sempre me dá muita emoção. Peggy, você gostaria de compartilhar conosco a sua rosa, o seu espinho e o seu botão? A minha rosa é que eu estou voltando para minha casa na New Jersey esse final de semana, porque eu estive na Flórida desde janeiro, e eu estou feliz de sentir o cheirinho da grama novamente. O meu espinho é que eu vou ter que empacotar, fazer minhas malas para ir para voltar para New Jersey, e o meu botão são os beijos e os abraços que eu vou receber dos meus netinhos. Eu acho fantástico. E eu estou vendo muitas rosas relacionadas aos Dia das Mães, muitas pessoas estão esperando as suas férias. É ótimo termos essas coisas. E é ótimo ver que temos isso com várias pessoas do mundo. E agora eu vou passar para a presidente Sue para dar um pouco de histórico do Código de Conduta. É ótimo ver tantos nomes que estão aparecendo aqui no chat, ver que tem muitas pessoas aqui. Estou muito feliz de estar aqui com todas, compartilhando mais informações sobre essa nova ferramenta para apoiar as nossas líderes e os nossos membros. Então, eles podem ter uma experiência mais interessante e continuar impactando a vida das meninas. E eu gostaria de começar com uma revisão dizendo por que é tão importante a importância do SE. Os membros estão fazendo isso para a questão de civilidade, porque eles às vezes não se sentem muito bem-vindas e que não estão se sentindo muito bem tratadas. Nós não queremos que os nossos membros se sintam assim e nós precisamos abordar esse feedback. É crucial para o futuro da nossa organização e para a nossa missão assegurar que todos os membros se sentam respeitadas para trabalharmos juntas para fazer a diferença na nossa comunidade. O Conselho do SIA
está desenvolvendo um código de conduta para abordar essas questões da nossa organização. E nos últimos anos, nós tivemos fazendo uma pesquisa para os membros para saber o que tem que estar incluído nesse código de conduta. Em julho de 2024, o Conselho aprovou o código e nós formamos a força-tarefa do Código de Conduta, que for responsável para desenvolver um plano, desenvolvendo um treinamento para os membros e implementando o Código de Conduta, que inclui todos os membros, a assinatura de todos os membros. O propósito do código é dar a confiança de como nós vamos fazer com que esses sistemas sejam implementados. Fazemos isso para que todos entendam o comportamento, para fazer com que os indivíduos se tornem sorotomistas melhores. Abraçar o código de conduta vai ajudar a nós tomarmos decisões acertadas. O processo que vamos revisar é uma ferramenta para apoiar os líderes para navegar essas situações apropriadamente. É muito importante observarmos que o código de conduta se aplica para todos os membros do SA, até mesmo se eles não assinarem. Todos os membros devem ser responsáveis a acatar os códigos e acompanhar os processos. O processo para o código de conduta está estruturado para ter o processo devido, justiça e integridade para todas as partes interessadas, enquanto ainda respeita a confidencialidade e responsabilidade. Uma adição importante ao processo que revisaremos hoje à noite é que, no caso de uma questão crítica ao tempo com potencial risco legal ou reputacional para a organização, se isto for divulgado à equipe, o Conselho concedeu aos funcionários autoridade para tratar do assunto de uma forma que pode antecipar alguns desses passos, se for necessário. É claro que os níveis necessários de clubes e regiões serão implementados o mais rápido possível. Agora, é o meu prazer passar a palavra para a diretora de membros, Jaque, que fornecerá uma visão geral dos processos do código e do evento de assinatura. Jaque, a palavra é sua. Obrigada, presidente Su. Antes de começarmos no processo, eu quero apresentar a vocês 2 novos tipos de grupos de líderes sorotimistas. O Comitê de Revisão do Código de Conduta, ou CCRC, é um comitê que auxiliará na administração do código. Esse comitê analisa submissões de violações do código que sejam repetidas, e essas serão revisadas em 30 dias e devolverão uma recomendação por escrito sobre todas as reclamações, que pode incluir escalonamento da submissão do Conselho, dependendo da gravidade. O CCRC é composto pela diretora executiva CEO Michelle Brunet, pela diretora de Impacto e Engajamento Aisha Brown e eu, Jaque Schrager. Também inclui 4 membros voluntários nomeados pelo diretor de Impacto e Engajamento após uma chamada aberta para voluntários e envio de candidaturas. Um membro será membro do Conselho da SA no momento de sua nomeação. O painel de revisão de recursos é composto por 6 membros voluntários nomeados pelo presidente da SA após uma chamada aberta para voluntários e envio de inscrições. Eles analisarão recursos apresentados por membros que receberão sanção formal por violações do código e proferirão uma decisão final. Os membros podem apresentar recursos por escrito para SAHQ em 14 dias. Os membros do painel serão convidados a se declarar impedidos caso um conflito envolva seu clube ou região. Esses 2 grupos cumprirão mandatos de 2 anos e receberão treinamento anual sobre confidencialidade, viés e procedimentos.
Embora não revisaremos o código em detalhes por questão de tempo, eu recomendo que você leia por conta própria. Explica nosso compromisso com os valores compartilhados que guiam como agimos e fornece também exemplos de cada um desses valores em ação da nossa experiência sorotimistas. Esses valores incluem responsabilidade, respeito, justiça, honestidade e liderança. Nós vamos revisar brevemente esses documentos agora. Vamos começar com responsabilidade. Responsabilidade é o nosso compromisso de assumir as responsabilidades pelas decisões que nós tomamos ou deixamos de tomar, as ações que tomamos ou deixamos de tomar e as consequências que resultam. Como membros da ESA, nós tomamos decisões, tomamos ações com base no melhor interesse sorotimista e das mulheres e meninas que atendemos. Nós cumprimos nossos compromissos, tentamos fazer o que dizemos que vamos fazer e comunicamos proativamente quando não podemos. Quando cometemos erros ou omissões, nós assumimos a responsabilidade e nos corrigimos. O próximo passo é respeito. Respeito é o nosso compromisso de demonstrar grande respeito por nós, por outros e pelos recursos. Esses recursos podem incluir pessoas, dinheiro, reputação, segurança dos outros e recursos informativos. Em um ambiente de respeito que gera confiança, excelência no desempenho ao promover a colaboração, um ambiente onde as perspectivas e pontos de vista são incentivados e valorizados. Como sorotimistas, nós informamos sobre o que significa ser diverso, inclusivo e equitativo para fomentar o respeito. Ouvimos os pontos de vista dos outros, buscando compreendê-los. Nós abordamos diretamente aqueles com quem temos conflito ou discordância, ou, se nos sentirmos desconfortáveis, nós buscamos aconselhamento dos membros de posições de liderança. Nós comportamos de maneira respeitosa, mesmo quando não é correspondido. Justiça é nosso compromisso de tomar decisões e agir de forma imparcial e objetiva. A nossa conduta deve estar livre de interesses próprios concorrentes, preconceito e favoritismo. Nós demonstramos transparência e disponibilizamos oportunidades igualmente para todos os membros. Nós divulgamos proativa e completamente quaisquer conflito real ou potenciais aos indivíduos apropriados. Nós não discriminamos outras pessoas baseada ao gênero, raça, idade, religião, deficiência, nacionalidade ou orientação sexual. Nós aplicamos as regras da nossa organização de uma maneira consistente. Outro dos nossos valores é honestidade. A honestidade é a nossa responsabilidade de entender a verdade, agir de forma transparente em nossas comunicações e condutas. Como membros da SA, buscamos entender a verdade e fornecer informações precisas. Nós também tomamos medidas adequadas para garantir que as informações são fornecidas a terceiros de uma maneira precisa e confiável. Isso inclui ter a coragem de compartilhar más notícias, mesmo que podem ser mal recebidas. E quando os resultados são negativos, nós evitamos esconder informações ou culpar os outros. Por outro lado, quando os resultados são positivos, evitando levar crédito para outras conquistas. Essas disposições reforçam nosso comprometimento para sermos honestos e responsáveis. Nós não envolvemos em comportamentos desonestos. E, por fim, nós temos a liderança. A liderança é um conjunto de comportamentos que ajuda os membros a se alinharem com a missão, visão, valores centrais e objetivos da SA. As sorotimistas praticam o uso correto da autoridade e nós apoiamos as decisões tomadas para a nossa liderança e buscamos também entender o impulso por detrás dessas decisões. Todos nós somos responsáveis por garantir uma excelente experiência para os membros. Nós não exercemos uma autoridade individual sobre a SA, sua região, clubes ou membros, exceto conforme explicitamente estabelecido pelos estatutos e procedimentos da SA. Mais uma vez, eu recomendo que você revise o código em detalhes e que entre em contato conosco se tiver alguma dúvida. Agora vamos passar para o processo de escalonamento do código. Geralmente, os conflitos na sorotimista se enquadram nas seguintes categorias: conflitos de personalidade,
comportamento inadequado, reclamações relacionadas à governança e violações graves. Cada categoria tem seu próprio processo para orientar os líderes sobre o que fazer. Como observou a presidente Su, caso uma questão urgente com potencial risco legal para a organização aconteça, o Conselho concedeu aos funcionários a autoridade de tratar do assunto de forma que possa antecipar algumas dessas etapas. Por favor, observe que a equipe garantirá que o clube e regiões estejam envolvidos o quanto antes, é claro. Nossa primeira categoria é conflitos de personalidade e comportamentos inadequados. Isso talvez hajam situações envolvendo mal-entendidos ou falta de conscientização, violações iniciais do código ou conflitos interpessoais. Os membros são incentivados a abordar diretamente os conflitos de personalidade para melhorar sua capacidade de trabalhar e formar e encontrar uma solução compatível para todos. Se o membro ou líder se sentir desconfortável em abordar diretamente o conflito, eles devem pedir orientação para a liderança. O gráfico que descreve com que eles podem correr também como podem encontrar no documento de sua referência. Os líderes podem fornecer uma ajuda para navegar essa conversa. Nesse momento, os fornecedores fornecem fazem uma referência para um treinamento, se for possível. Eles também devem documentar a conversa em preparação para o evento infeliz que aconteça novamente. Agora, o que a liderança deve fazer se os conflitos de personalidade e comportamentos inadequados persistirem? Eles devem fornecer um aviso escrito detalhando a natureza da violação e fazendo a referência à conversa inicial. Eles devem estabelecer expectativas claras para um comportamento melhor, com prazos claros, e devem também exigir a participação em treinamentos e educação específica se estiver disponível. Se esses problemas continuarem apesar da tentativa de resolução, o líder ou o membro lesado deve preencher o formulário de comitão da revisão de conduta para acionar uma revisão da situação. O CCRC vai investigar e determinar o curso de ação. A escalada ao Conselho da SA é necessária para a conduta grave ou risco de reputação ou segurança. As consequências desse nível podem ser suspensão dos cargos de liderança, participação em comitês ou participação por um período específico. A decisão será comunicada por escrito ao membro e com notificação aos clubes ou regiões relevantes em até 30 dias após a apresentação da reclamação. Alegações mais graves serão investigadas e resolvidas mais rapidamente. As ações de fiscalização serão realizadas pela SAHQ e pela liderança local. Qualquer retaliação resultará na revogação imediata da filiação. Clubes e regiões que têm autoridade para remover um membro dentro de seus documentos reguladores devem preencher o formulário de submissão da CCRC para que a sede possa ser mantida informada sobre a situação e fornecer apoio. Em seguida, nós vamos analisar as reclamações relacionadas à governança, que são situações envolvendo mal-entendidos ou uma má interpretação dos documentos ou uma falta de conhecimento sobre procedimentos operacionais. Os membros são incentivados a primeiro revisar seus documentos de governo para confirmar que ocorreu uma violação. Você pode então dialogar com o parlamentar do clube ou da região ou também consultar a sede do SA para assistência adicional. Se o parlamentar não puder fornecer uma direção clara, os documentos governantes precisam ser reforçados e a interpretação correta dos documentos deve ser registrada. Se um membro estiver violando os documentos do regime, a liderança deve conversar com o membro explicando o que aconteceu, o que violou e a documentação dessa conversa. O que a liderança deve fazer se o membro viola ou opera consistentemente fora dos documentos governamentais? Fornecer um aviso por escrito,
detalhando a natureza da violação e fazendo referência à conversa inicial, estabelecer expectativas claras para a melhoria do comportamento e exigir participação em treinamentos ou educação específica para ajudar o membro a entender o comportamento adequado. Se essas reclamações forem persistentes, o líder deve completar o formulário da submissão do CCRC, como nós explicamos anteriormente na sessão de conflitos de personalidade. O mesmo processo, consequências de direitos de recurso seguirão. Agora nós vamos passar para as violações graves do Código, que esperamos que sejam muito raras. Isso seria um comportamento criminoso, como abuso físico, assédio, desvio de fundos, etc. A liderança ou o membro lesado deve preencher o formulário da submissão da CCRC para fazer uma revisão da situação. A CCRC vai analisar a situação e decidir se deve investigar ou escalar o caso para o conselho, que vai ser feito imediatamente no caso de alegações de uma conduta grave ou comportamento criminal. As consequências desse nível talvez seja a rescisão imediata da filiação e seus privilégios. Isso será comunicado por escrito ao membro, com notificação aos clubes ou regiões relevantes dentro de 30 dias após a apresentação da reclamação, com um prazo acelerado por violações mais graves. Os membros podem recorrer por escrito em até 14 dias e receberão uma decisão final. Em seguida, nós vamos abordar dicas para documentação de problemas. A documentação é uma parte crucial do processo de MLCC. Uma documentação detalhada e imparcial pode servir como uma ferramenta, criando planos e aprendendo com recursos. Também pode ajudar e mostrar as evidências de um padrão, de um caso infeliz que esteja acontecendo. Certifique-se de manter a documentação baseada em fatos. Mesmo que os sentimentos estejam à flor da pele, é mais útil dizer o que aconteceu sem julgar. Anote detalhes relevantes, datas, horários, quem estava envolvido, quem testemunhou e o que ocorreu, que pode ser a violação do código. Mantenha toda a documentação segura para preservar a privacidade dos membros. Você pode colocar em um arquivo trancado ou um arquivo protegido por senha. Se esse incidente continuar com o mesmo membro, continue documentando à medida que eles vão ocorrendo, pois isso vai ser muito importante para a consideração do CCRC. Agora, é um prazer passar a palavra à diretora de Conselho PEG, que tem uma profunda experiência em educação e vai nos ajudar com esse aprendizado com alguns exemplos do código em prática. Eu gostei muito da sua apresentação, muito obrigado, boa noite a todos. Para aqueles que não me conhecem, eu sou diretora do Conselho e eu atuei recentemente como presidente da Força de Tarefa de Implementação do Código de Conduta. Eu estou muito feliz por finalmente estarmos nessa fase, compartilhando o código e os processos de aplicação com os nossos membros. A maioria de vocês já sabem, eu sempre tento colocar um pouco de humor para abordar as questões. Antes de começar, por favor, observe onde estão o botão de reações. Agora vamos analisar alguns cenários para ver como eles devem ser abordados, baseados no processo que acabamos de abordar. Todas essas situações foram inventadas da minha imaginação e as pessoas aqui são ficção, então não são verdade. Então vamos começar com o primeiro. Nós temos Lucy, que
é membro do SA Hennepin Greater Minnesota. E eles têm uma divergência. Lucy escolheu não abordar a questão diretamente porque ela acredita que tem apenas uma decisão correta e ela acredita que a decisão dela é a melhor de todas. Ao invés de ter uma conversa com outra membro, ela faz comentários negativos, prejudicando a reputação e a credibilidade da Ramin Peppermint. Como é que isto deve ser abordado? Por favor, dê uma reação de coraçãozinho se você achar que deve ser submetido ao CCRC, ou uma reação positiva, um joinha, se você achar que deve ser abordado diretamente ou com a ajuda do presidente do clube. Então, a resposta correta, estou vendo todos esses joinhas, a resposta correta é: se isto foi a primeira vez que a Lucy e o Peppermint Patty tiveram um conflito, deve ser lidado pelo presidente do clube ou diretamente entre os membros. O presidente do clube deve também documentar a situação. Agora, o próximo cenário. Uma líder institucional do SA está usando tempo durante a conferência regional e ele está usando o tempo para fazer anúncios, para promover o negócio de impressão e implica que todos os clubes da região devem recorrer a ela apenas para fazer as suas impressões. A outra membro, sorotimista Frida, comentou com a Sally que isso a deixa desconfortável. O presidente Sally, então, revela a reclamação e fornece isso ao líder que foi promovido seu negócio pessoal. Como é que isso deve ser tratado? Por favor, dê um coraçãozinho se você achar que é uma questão de governança, ou um joinha se você achar que deve ser abordada diretamente ou com a ajuda do presidente do clube. Então, tem algumas questões aqui que podem ser clarificadas, criando os documentos e fortalecendo, se necessário, se tem um conflito de interesse, se existe alguém que está fazendo a denúncia. No momento que os documentos ficarem claros, os próximos passos é abordar e documentar se houve um problema. E isso vai ser a revisão com o presidente do clube, se eles têm a responsabilidade para fazer alguma queixa. Outro cenário. Member Snoopy. Ou a tesoureira do clube estava falando no telefone, se gabando que ela é tesoureira e pode usar o dinheiro da conta bancária para o que ela quiser. A tesoureira do clube afirma que já usou os fundos do clube para comprar uma bolsa nova e ninguém pegou ela fazendo isso. Como isso deve ser tratado? Novamente,
dê um coraçãozinho se achar que deve ser submetido ao CCRC ou um joinha se você achar que deve ser abordado diretamente com a ajuda do clube. Esta é uma situação muito séria e definitivamente exigiria escalar para o CCRC. Mesmo que o clube ou região tenha autoridade em seus documentos para revogar a associação, esse membro ou o presidente do clube deve preencher o formulário, pois isso envolve um risco significativo de reputação para o clube e para o sorotimista como um todo, para as pessoas estando desviando fundos. Muito obrigado por colaborar. Eu sei que muito gostaram do humor do Charlie Brown, mas nós temos que discutir o processo da assinatura do código. 1º de junho, daqui a 2, 3 semanas, é quando o formulário de assinatura online estará disponível. Esse Jot Form vai estar disponível em todos os idiomas e incluirá o código, o seu processo e um espaço para os membros assinarem, indicando que concordam em cumprir o código. Isso será então rastreado em nosso banco de dados. O nosso objetivo é que o maior número possível de membros assine o código até dia 31 de agosto de 2026. Depois disso, nós vamos compartilhar quais regiões tiveram maior taxa de assinaturas e celebrar os códigos que também fizeram isso em nosso blog e nas redes sociais. Novos membros assinarão o formulário como parte do processo de integração na SIA. Nós estamos contando com você para divulgar o código e seu processo na sua região e incentivar outros membros a assinarem. Inclua, explique as maneiras que o código vai beneficiar você e os membros quando você falar sobre ele. Por exemplo, facilitar o recrutamento, a retenção dos membros, proporcionando uma experiência mais civilizada. Compartilhe o link do formulário e outras comunicações durante o período de assinatura. Todos estamos unidos pela nossa missão compartilhada e agora também estamos unidos pelo nosso código de conduta compartilhado. Juntas, nós vamos trabalhar para fortalecer a nossa cultura e o futuro da nossa organização, proporcionando a todos os membros uma experiência mais civilizada e justa. Nós vamos agora ter uma sessão de perguntas e respostas que vocês podem colocar na caixinha de perguntas e respostas. Se você tem qualquer dúvida sobre a situação específica, mande um e-mail para o code@soroptimist.org e muito obrigada por prestarem atenção e eu gostaria de acabar com a frase: tudo que você precisa é o amor. E um pouquinho de chocolate não prejudica ninguém. Muito obrigada, Peggy. Espero que vocês tenham gostado. E eu gostei muito da última frase que a Peggy usou. Agora eu vou colocar algumas perguntas perguntas e respostas, alguma coisa específica para o seu clube. Envie um e-mail para nós, onde vocês vão poder mandar esse e-mail para mim diretamente. Eu vou ler essas perguntas
e respondê-las. Se você não tiver a sua resposta respondida hoje, por favor, encaminhe por e-mail. Nós vamos certificar que todas as respostas vão ser enviadas. E também vamos colocar na página da membership para referência futura. Nós tivemos perguntas sobre formulários relatando violações e isso está sendo considerado? Sim, nós vamos dar exemplos de formulários para documentação de incidentes e também, se você quiser que membros do seu clube possam relatar se houve violações. Outra pergunta, e se o conflito é entre um membro ou o presidente ou o líder? Se você for para o website onde nós temos o código de conduta, nós temos um exemplo que fala sobre os processos de escalonamento. Essencialmente, se você está tendo um conflito com o seu presidente, ou se tem alguma questão que você não quer envolver o seu presidente, você vai passar para o próximo nível de liderança. Por exemplo, você vai para o governador, ou se você não tem certeza para quem que você deve direcionar o conflito, por favor, entre em contato conosco que nós vamos fazer a orientação necessária. Essa pergunta aqui é sobre a assinatura do Código de Conduta. Eu acredito que os membros têm que ter uma conta ativa. Não, eles não precisam ter uma conta no nosso banco de dados do portal, mas deve ser um link que deve ser enviado para todos os membros e no final eles vão colocar o nome e às vezes vão colocar uma assinatura que não é realista. Você não precisa ter uma conta no portal e nós teremos também fazendo uma promoção do que é melhor para as mulheres e o link é igual para todos. Sinta-se à vontade de colar e copiar se alguém precisar no seu clube. E a pergunta, e novos membros? O que nós vamos estar fazendo para os novos membros, uma vez por mês, nós vamos passar um formulário de informação. Então, nós vamos juntar informações, por que eles se juntaram aos sorotimistas e também eles vão assinar o código de conduta. Quando alguém tem que vai ser assinado online, nós não temos membros que não têm nenhum acesso ao computador. Então, se você tiver muitos membros que vocês acham que disseram, eu gostaria muito de dizer que eu estou abraçando o código, então você pode passar um e-mail do nome deles que eu vou colocar no checkbox. E para que assinar o formulário se não é mandatório? Eu posso fornecer algumas informações sobre isso. E eu vou colocar isso nas redes sociais, mas eu gostaria que todos assinam o assinatório. Não é mandatório assinar, mas todos devem concordar. Nós gostaríamos que todos assinassem para mostrar o apoio e para a maioria dos nossos membros, eles não terão nenhum problema obedecendo esse código, mas nós temos que mostrar a cultura de organização, adotando e levando um passo à frente. E se o membro não assinar, se recusa a assinar, tudo bem, eles continuam tendo que atender o código como membros do sorotimista. Então, se você não assina a política, não quer dizer que você eu não preciso seguir. Eu posso fazer o que ela quiser. E
Obviamente que essa nossa organização é voluntária, mas nós esperamos que os nossos membros atendam e obedeçam às diretrizes. A pergunta: o link que você mandou para todos os membros ou apenas para os presidentes? Para todos os membros. Se você está perguntando o link da gravação, nós vamos estar enviando por e-mail os slides para todos que são registrados para esse evento e também vamos estar promovendo a gravação para todos nas redes sociais. E se você não achar, você entre na nossa página do YouTube e vocês terão vários vídeos. Aí você vai achar esse nosso vídeo aqui. Alguém perguntou se isto vai ser checado no portal de membros. Aí vai ter uma lista dizendo, você vai poder saber quem assinou e quais são as regiões que tiveram maior nível de assinaturas. Como é que você vai conseguir o e-mail dos membros? Se você puder comunicar aos seus membros que eles devem ter um e-mail válido, isso vai ajudar muito e poderemos fazer mudanças. Então, envie um e-mail para nós. Vamos ver se tem alguma outra coisa que nós temos que abordar. Alguém perguntou se a resolução deve ser tentada pela região antes, se não conseguirmos responder, ou passar imediatamente para o SA. Nós recomendamos, se tem, em primeiro lugar, leia o processo do documento do Código de Conduta. Geralmente, nós gostaríamos que os clubes e as regiões possam resolver os problemas a nível local, mas se tem alguma coisa mais séria e persistente, aí que você vai preencher aquele formulário de revisão do Código de Conduta, porque para iniciarmos a investigação. Alguém perguntou se os membros que servem essas dos comitês devem ser notificados. No próximo, nós acreditamos que esse application, a inscrição está fechando amanhã ou sexta-feira, portanto, nós vamos pegar e esse processo vai estar indo mais adiante e eu acredito que em junho todo mundo estará sendo notificado. Se eu estiver errada, eu peço desculpas, mas nós temos um processo. Se você fizer a sua aplicação e você não tem certeza se foi recebido ou não, por favor, me envie um e-mail que eu vou checar para você. Alguém perguntou se o Código de Conduta precisa ser assinado. Não precisa, a assinatura não é mandatória, mas todos têm que obedecer o código. Se você quer checar e ver qual é a porcentagem de cada clube, como é que as regiões estão performando, nós teremos o prazer de compartilhar com vocês. E nós não temos como checar esse tipo de sistema. Você poderá trazer um laptop. Eu acho que isso é uma ótima ideia, uma ótima maneira de fazer com que seja para todos possam usar um computador. Então nós achamos que isso é uma sugestão ótima do laptop. Nós temos que continuar assinando os formulários? Não, nós vamos continuar mandando em formulários digitais.
Nós temos muitas perguntas. Eu estou adorando como essa sessão está sendo interativa. Eu acho fantástico isso. E alguém falou que eles estão encaminhando o newsletters para os membros, porque eles não estão recebendo, usando os e-mails. E eu acho que você pode encaminhar esses links. Alguém perguntou se o código está disponível no website agora. Sim, está disponível. Eu vi que esse link está agora no chat. Se você entrar nessa página, você vai ver todas as línguas. Tem o código de conduta em todos os idiomas e tem o documento de escalonamento em todos os idiomas também. Nas reuniões do clube, nós podemos usar o endereço do secretário para os membros assinarem? Então, acho que você está perguntando se podemos usar o e-mail da secretária. Nós preferimos que os membros usem o seu próprio e-mail, porque é mais fácil para a gente fazer o alinhamento entre o membro. Mas, se é o caso de um membro que não tem um e-mail, no Japão, por exemplo, você pode usar o endereço do escritório regional, se o membro não tem o e-mail. Qual o meu e-mail? O meu e-mail é jackie@seroptimus.org. Então você pode mandar um e-mail para mim e eu vou responder com certeza. Se o clube tem o seu próprio código de conduta, nós podemos continuar usando isso como os códigos do OSA? Sim, com um asterisco. Nós queremos certificar que o código de conduta está levando em consideração os processos do SA. Então, se você tem alguma pergunta específica, nós podemos enviar informações e nós poderemos com certeza enviar isso e o comitê vai estar trabalhando com a atualização do clubes e teremos então informações que está abordando os novos códigos de conduta. Se o membro assina um formulário de papel porque ele não tem o online, o que quiserem fazer? Se nós temos membros que não quer fazer nada digital, passe um e-mail para mim com o nome para eles, que eu vou me certificar de ter o nome deles no número, no relatório apropriado. O meu e-mail, o meu endereço de e-mail está no chat. Eu acho que nós abordamos a maioria das perguntas até agora. Se você tem alguma coisa específica, por favor, sinta-se à vontade de entrar em contato conosco. Nós agradecemos muito a presença de todos para aprender mais sobre o código. Nós vamos fornecer mais informações e, com certeza, nós vamos aprender com o tempo. Talvez teremos mudanças, mas eu estou muito feliz de todos estarmos aqui e nós sabemos que somos e todos têm uma experiência importante. Eu gostaria de agradecer a todos e que vocês aproveitem o resto do seu dia, onde quer que esteja.